Olá, paz do Senhor Jesus. Quero convidar você para assistir esta mensagem, esse estudo de hoje sobre o livro do Apocalipse, capítulo de número 13. E quero convidar também você a entrar no nosso canal do YouTube, Enoque Felício, e consultar a playlist sobre estudo do Apocalipse. Já tem lá 12 encontros, 12 estudos, desde o capítulo 1, desde a abertura do estudo do Apocalipse até o presente capítulo. Daqui a pouquinho nós estaremos lançando este capítulo 13, e eu quero convidar você para ser um companheiro divulgando este trabalho, não só assistindo, mas divulgando entre os seus contatos, nas suas redes sociais, anunciando esta palavra, o estudo sobre o livro do Apocalipse. E não esqueça de dar o seu like, de curtir, tá? Antes de compartilhar com alguém. Deus te abençoe, fique conosco e aguarde a mensagem da palavra de Deus. Aleluia! Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, quero convidar o presbítero Francisco Alencar para fazer a leitura bíblica nesta oportunidade no livro do Apocalipse, no capítulo de número 13. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia neste endereço, Apocalipse, capítulo de número 13, a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Graças a Deus, Apocalipse já foi anunciado, capítulo 13, do 1 ao 10. Os irmãos me acompanham, eu vou fazer toda a leitura. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como de um urso, e sua boca como de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. E todos adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Amém. Soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra, te louvamos pela tua grandeza e pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela porção da tua palavra. Nesse momento estaremos meditando e ouvindo o ensino, Senhor, da mesma. Que possamos receber, Senhor, assim a tua palavra em nossos corações, e assim a nossa fé, ela possa estar avivada a cada dia. Agradecemos por tudo e por esse momento especial, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Amados, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, e nesta oportunidade nós estaremos estudando o capítulo de número 13,
Esse é o 12º encontro de estudo do livro de Apocalipse, porque o capítulo 2 e 3 nós estudamos no único encontro. Foram as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, 7 igrejas da Ásia. Hoje estaremos estudando o capítulo de número 13, que nos apresenta as bestas. 2 bestas é apresentada aqui no livro de Apocalipse: a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Nós estamos observando aqui o resultado ainda do toque da 7ª trombeta. Até capítulo 17 nós estaremos, 16, nós estaremos aí estudando os acontecimentos, as consequências da abertura dos 7 selos e do toque das 7 trombetas. No nosso encontro do capítulo 11 nós estudamos aí sobre a 7ª trombeta. No capítulo 12 nós estudamos sobre a mulher e o dragão e identificamos quem é o dragão, que é Satanás, e a mulher, que é o remanescente de Israel convertido no período da grande tribulação, e também representa o povo de Israel, os remidos de Israel, durante todo o período que aqui é tratado como trabalho de parto, o sofrimento de Israel para trazer ao mundo o menino Jesus. E o menino nascido ali daquela mulher é o menino Jesus, que nasceu e foi arrebatado aos céus e está à destra do Pai. E hoje nós estaremos estudando sobre o surgimento das bestas, tá? É o período da grande tribulação. Precisamente estaremos estudando no capítulo 14, 15, 16 e também 17 a respeito mais precisamente da grande tribulação, mas hoje estaremos conhecendo as bestas. Quem são as bestas apresentadas aqui? Por que este nome besta? Tá? O versículo número 1 do capítulo 13, ele está escrito assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E vi subir do mar uma besta. Esta é a visão que João tem estando sobre a praia. Ele vê se erigir do mar uma besta, um animal, algo diferente. O nome besta está se referindo a feras do campo, a uma coisa feroz. Na visão ali João viu e ele o chama de besta, mas na verdade essa besta vista por João subindo do mar, ela é uma figura, tá? E ela se trata de um governante, se trata de um homem que se levantará nos últimos dias e governará a terra. É o homem do governo único mundial. É chamado de besta pela sua crueldade, pela sua astúcia, tá? Então ele é chamado de besta. As bestas, feras do campo, são animais terríveis, agressivos, por isso ele é chamado de besta. Só que João viu esta besta subindo do mar, saindo das águas. E como fica? Esse homem vai sair da água? Não, amados. Águas também nas escrituras sagradas simboliza as nações da terra. Quando se refere à besta que saiu das águas, está se referindo a um homem que foi levantado entre as nações, através das nações da terra, para governar, para estar em destaque. Então, as águas que João viu são as nações. Mas observe também que é citado aqui sobre 10 chifres.
que essa besta tinha. Esses 10 chifres se representam 10 reis, 10 impérios mundiais da atualidade. Nós não sabemos ainda quais são esses impérios, e quando eu falo impérios, eu não estou falando aqui de monarquia, eu estou falando de Estado, eu estou falando de países que irão apoiar reiteradamente este governo único, que irão apoiar a besta. Então são esses 10 reinos, esses 10 chifres que foi visto aqui sobre a besta, tá? E o versículo de número 2: a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Observe que João vê na figura de um animal, de uma fera mesmo, a figura de um leopardo, a semelhança física de um animal, mas como eu já disse, é uma figura, tá? Que na verdade significa um governante, uma pessoa poderosa que se levantará. Eu quero informar para você que a besta do versículo 2 é a mesma do versículo 1, tá? Essa besta semelhante ao leopardo, ela é a mesma descrita aí, que subiu do mar, este animal, tá? E representa não somente o reino gentílico mundial dos tempos dos fins, mas também o seu rei. Representa principalmente o seu rei, o anticristo, a pessoa que se levantará para governar o mundo, para colocar o mundo nos trilhos, entre aspas, tá, amados? Mas o anticristo ele se levantará no momento em que o mundo estiver no maior caos, quando os reinos, quando os governantes não estiverem dando conta de governar, de resolver os problemas sociais, econômicos de seus países, os problemas de segurança, os problemas sanitários. Aí se levantará um homem com promessas, com sabedoria humana e satânica e diabólica, na verdade, prometendo resolver todos os problemas da humanidade e, entre aspas, resolverá por um certo período, porque ele será aclamado por todas as nações da terra. Isso significa que ele trará um bom resultado administrativo por um certo momento, por um dado momento, mas o fim certamente será trágico. Esta besta, esta grande autoridade é uma pessoa cruel, como uma fera, como eu já disse no comentário do versículo 1, que conseguirá o domínio político e religioso no mundo inteiro naqueles tempos. Por que naqueles tempos? Porque eu estou me referindo a um período que ainda não aconteceu, um período futuro. Não sei se está prestes a acontecer ou se ainda demorará um tempo, Deus o sabe. Nós sabemos que os sinais da volta do Senhor, os sinais do arrebatamento da igreja são cada vez mais evidentes, e os sinais na humanidade também são cada vez mais evidentes, que está havendo uma preparação para um governo globalista, como se muito fala nas mídias por aí, sobre a ideologia globalista. Nada mais é do que uma preparação para o surgimento deste homem chamado Anticristo. E ele tem vários nomes, as Escrituras Sagradas o citam de várias maneiras. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2, 3 e 4, ele é chamado de o Anticristo. Anticristo é alguém que é anticristão, que é averso à pessoa de Cristo, que é exatamente o oposto, o contrário daquilo que se chama Cristo, daquilo que se faz referência a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 18, ele é chamado de o filho da perdição.
pelo apóstolo Paulo, porque é o filho da perdição, porque ele já está predestinado à perdição. Ele se levantará por um tempo, mas o seu tempo é curto, o seu tempo é cronometrado pelos céus. Ele não fará tudo que lhe vier ao coração, porque ainda estará controlado e sempre estará controlado pelos céus. Deus dará uma certa liberdade para que o mundo que rejeitou a soberania de Deus seja julgado por este momento. E vimos aí o homem do pecado em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o filho da perdição. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, ele é chamado de a besta cor de escarlate, que é o próximo versículo que nós, capítulo 17 é um estudo que nós estaremos estudando exatamente sobre as características da besta, os detalhes do seu governo e como ele atuará. Tá lá, diz que ele é uma besta cor de escarlata. Por que cor de escarlata? Cor de sangue, porque ele será sanguinário. Isto é uma alusão ao seu caráter, o caráter sanguinário, feroz, que ele vai demonstrar durante o seu governo. E ainda ele é chamado de a besta que sobe do mar, em Apocalipse capítulo 13 e versículo 1, que nós acabamos de nos referir aqui nesta passagem. Então ele é denominado de vários nomes, e todas essas denominações são referência à mesma pessoa, o anticristo. O anticristo afirmará ser o Cristo verdadeiro. Ele se oporá a Cristo, mas ele se colocará no lugar de Deus, no lugar de Cristo, e ele será adorado pelas nações da terra. Ele exigirá a adoração. Ele fará ainda uma aliança com o Estado de Israel. Israel fará uma aliança com o anticristo, acreditando que ele de fato seja o Messias. Porém Israel estará sendo enganado, e por um período de tempo, a saber, os 3 primeiros anos e meio, a primeira metade da grande tribulação, que é a primeira metade da semana de Daniel, gozará de bons relacionamentos com Israel. O templo estará construído. Eu não sei se ele vai ser construído nesses 3 anos e meio, ou se ele começará a ser construído antes deste período. Que templo é este, pastor? Nós falamos no último encontro sobre o templo, o terceiro templo. Ele será erguido em Jerusalém, no mesmo local aonde foram os templos anteriores. Porém, no lugar do templo existem 2 mesquitas islâmicas. Eu não sei o que vai acontecer para que o templo seja erguido ali, mas para que o templo seja erguido é necessário que se desocupe o lugar, que haja a demolição daqueles monumentos ali, que é de propriedade islâmica, que é de propriedade árabe. Então, algumas coisas irão acontecer, mas não está no cunho deste sermão, deste estudo de hoje. Vamos então para o versículo de número 3, que diz: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra maravilhou-se após a besta. Porque uma de suas cabeças, porque lá no versículo 1 afirma que ela tinha quantas cabeças? Você que leu? 7 cabeças e 10 chifres, tá? 7 cabeças e 10 chifres. Uma dessas cabeças, ela será ferida de morte. A Bíblia não relata o que acontecerá, que atentado será esse, quem se levantará contra a besta para atentar sobre a sua vida, mas isso acontecerá. Ela será alvejada e a ferida será mortal, mas acontecerá um fenômeno, que esta besta, ela será curada milagrosamente, ela será restaurada através do poder de Satanás. E nós vamos verificar aqui sobre a segunda besta no próximo período. Essa segunda besta, ela fará prodígios em torno da besta,
que nós estamos falando aqui, e as pessoas aclamarão acreditando de fato que esta besta seja o Messias, ou seja, seja o solucionador, seja o salvador da pátria, aquele que tem a solução para todos os problemas da humanidade. E isso parecerá verdade, queridos, por um período, como eu já disse, mas será um período de alegria passageira e momentânea, porque o fim breve virá, o fim se aproxima. Conclui-se que Deus permitirá neste tempo que os limites dos poderes de Satanás sejam semelhantes aos poderes de Cristo. A atuação dos poderes de Satanás naquele momento será semelhante ao ministério do Espírito Santo na igreja, na atualidade. Como assim, pastor? É poder de realizar prodígios, maravilhas, milagres. Inclusive a besta ferida mortalmente será curada pelo poder milagroso operado, mas é um poder demoníaco, não o poder do Espírito Santo. É simplesmente um poder semelhante. Mas por que Deus vai permitir, pastor, que Satanás opere maravilhas a ponto de parecer-se com os prodígios que Deus opera através da vida da igreja? Exatamente para confundir a humanidade de coração endurecido, amados. Exatamente para confundir os corações daqueles que abandonaram a Deus, daqueles que blasfemaram de Deus, daqueles que não quiseram ouvir o verdadeiro e gracioso conselho do Deus eterno. Eles serão confundidos pela operação de tais poderes. E eu quero ir para o versículo número 7, comentar o que está escrito aqui, destacar a expressão fazer guerra aos santos. Quero dizer para você que durante a grande tribulação, o povo terá de escolher entre a nova, popular e fácil religião do anticristo, ou crer em Cristo e permanecer fiel a Ele. A religião não será extirpada da terra, pelo contrário, a religião neste período ela será obrigatória, mas não adoração ao Deus Todo-Poderoso, mas adoração ao próprio anticristo, ao próprio homem do pecado, ao próprio filho da perdição. Ele exigirá adoração e todos os habitantes da terra terão que adorar a Ele, terão que venerar a Ele, será exigido isso. Quem permanecer fiel a Cristo e a sua palavra será perseguido e talvez morto, conforme lá no capítulo 6 e no versículo 9, que fala sobre os mortos que foram vistos debaixo do altar do Senhor, uma grande multidão ali com vestes salpicadas de sangue. E João pergunta: quem é esta multidão, Senhor? E o anjo responde: estes são aqueles que chegaram da grande tribulação com as vestes salpicadas de sangue. Estes são aqueles que foram fiéis a Jesus Cristo, testemunho de Cristo, e morreram e padeceram e aqui estão. Portanto, é evidente que nesse período haverá religião, e religião obrigatória, religião estatal, e todos aqueles que não aderirem à religião do Estado, à religião ao anticristo, à adoração ao anticristo, serão perseguidos, presos e até mortos, como nós já citamos aqui. Satanás os vencerão. Aqui no texto diz que Satanás os vencerão, mas eu quero dizer para você que Satanás não os vencerão na sua fé, não terá poder de neutralizar a fé destas pessoas. Ele vencerá no sentido de matá-los, de perseguir, de prender e matá-los, mas estas pessoas elas permanecerão fiéis e serão consideradas vencedoras, aqueles que durante o período da grande tribulação atentarem para o grande poder de Cristo e mesmo debaixo de terrível perseguição permanecerem fiéis a Ele. Aleluia. Portanto, eu quero
mais uma vez reforçar a você, como tenho reforçado sempre nos nossos estudos: não espere, meu amigo, a grande tribulação para você aceitar a Jesus, para você acreditar que vale a pena ser fiel a Jesus. Seja fiel a Jesus hoje, porque Jesus virá buscar a igreja, uma igreja comprada, lavada no sangue do Cordeiro, uma igreja fiel, uma igreja santa. Santa quer dizer separada do pecado, separada do mundo, e isso se dará no arrebatamento da igreja. Se você quer subir no arrebatamento da igreja, seja crente hoje, seja fiel hoje, renuncie os teus pecados hoje, aleluia. Do contrário, você terá que enfrentar a grande religião mundial do período da grande tribulação e fazer uma escolha entre o sinal da besta e a espada e o fuzilamento. Portanto, vamos para o versículo de número 8. O versículo de número 8 do texto, ele diz o seguinte: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui, o versículo 8 relata que todos adoraram a besta, só que tem uma ressalva: quem? Todos, exceto aqueles cujo nome foram achados no livro do Cordeiro. Mas o que é isso, pastor? Nós estamos falando da grande tribulação, do período em que a igreja não estará mais na terra, em que não haverá mais atuação salvadora do Espírito Santo na terra neste período. Mas esse texto faz exatamente uma referência de que todo aquele que se arrepender, mesmo depois do arrebatamento da igreja, no período da grande tribulação, e for fiel a Cristo até a morte, o seu nome estará também escrito no livro da vida. Veja como Deus é justo, veja como Deus é misericordioso, aleluia. Todos adoraram a besta, menos aqueles cujo nome estão escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Por que desde a fundação do mundo, amados? Porque o projeto da redenção da humanidade, ele está na presciência de Deus, antes mesmo que o homem pecasse, antes mesmo que o homem caísse. Deus, ele já tinha um projeto para o resgate, para a redenção, para a restauração do homem. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Como eu já disse, conforme está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 4 ao 9, ou do 4 ao 10, você vai ver lá, a besta, ela operará grandes sinais e maravilhas, através do poder do dragão. O dragão dará todo o poder a esta besta. Quem é o dragão? Nós já estudamos no capítulo 11 que o dragão é Satanás. Satanás dará todo o poder e o seu poderio à besta para operar todo tipo de sinais e maravilhas, e assim confundir a cabeça das pessoas, de quase todas as pessoas naquele período. Porém, uma grande multidão verá, observará que a besta não passará de um impostor, e então se levantará contra ela e proclamará a sua fé em Jesus, e morrerão, mas serão arrebatadas aos céus, por causa da sua fé, por causa do seu testemunho. Amém. Prossigamos. A religião do anticristo, ela ensinará a civilização da humanidade que não precisa adorar a Deus, porque nós somos parte de Deus. Todos nós temos uma parte divina na nossa vida, e que portanto não precisa adorar a Deus.
Isso será um argumento para que a humanidade possa adorar o próprio homem, a saber, o anticristo. E este evangelho aqui de Satanás, ele não é novo. Se você ler lá em Gênesis, no capítulo de número 3 e no versículo de número 5, você observará que Satanás, naquele momento da tentação à mulher, ele já estava convencendo a humanidade de que o homem ele pode ser igual a Deus, ele deve ser igual a Deus. Deus é que não quer que o homem seja igual a ele. Você vai observar lá que Satanás, através da serpente, está convencendo a Eva que se ela comer, os seus olhos serão abertos e elas conhecerá o bem e o mal, e ela será igual a Deus. Foi uma terrível mentira, mas ele sempre tenta colocar isso na mente das pessoas, irmãos. E como nos nossos dias esta ideologia ela tem sido propagada, como em nossos dias essa ideologia tem sido propagada. O homem, na tentativa de ser igual a Deus, ele acaba se afastando do Deus onipotente, do Deus todo-poderoso, e daí surgem os falsos deuses, como nós já observamos aqui. Muitos anticristos surgirão até lá, já preparando esse caminho, já para que a sociedade esteja acostumada com essa ideologia, e nós já vivemos períodos de anticristos. São vários os anticristos populares, conhecidos hoje na sociedade. Serão esses, pastor, que será o anticristo verdadeiro? Se é que tem um verdadeiro, né? Não, esses ainda não, mas eles são a preparação para que as pessoas possam olhar e observar que isso é uma coisa normal, uma coisa comum, até que de fato se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A humanidade hoje, ela procura ter discernimento ético partindo da sua própria mente e desejos, e não pela palavra de Deus. Nunca se viu hoje tanta inversão de valores, nunca se viu hoje tanta perseguição à palavra de Deus, amados, à fé cristã. As pessoas já não buscam na palavra de Deus o norte para a sua vida, mas fazem, de acordo com o desejo do seu coração perverso, as verdades acontecerem. E mesmo que não seja verdade, que seja mentira, eles repetem tantas vezes até as pessoas se acostumarem e pensarem e acharem que é verdade. Eu estou citando esse exemplo, mas em todas as áreas. Nós estamos vendo a humanidade traçando os seus próprios parâmetros éticos e morais, através daquilo que elas pensam e não que a palavra de Deus nos orienta. Mas eu digo a você, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, aquela que não se prostituiu com os vinhos e com os manjares deste mundo, ainda pauta a sua vida, ainda rege a sua vida pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E na palavra de Deus, aquilo que é mal sempre será mal, aquilo que é bom sempre será bom, e é unicamente Deus e a sua palavra que tem o direito de decidir aquilo que é mal e aquilo que é bom, porque o homem ele não sabe escolher aquilo que é mal, aquilo que é bom, mas Deus tem o melhor para o homem através da palavra de Deus, e nós precisamos viver e pautar a nossa vida baseado na palavra de Deus. Vamos para o versículo de número 11. O versículo de número 11 já começa a apresentar a segunda besta. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Outra besta. Esta outra besta ajudará a primeira besta a preparar o mundo para a adoração de si mesmo, ou seja, adoração ao anticristo, e enganar a humanidade mediante a operação de grandes milagres. Esta outra besta trata-se do falso profeta.
é o falso profeta. Mas que falso profeta é este, pastor? Alguns arriscam a dizer que é uma determinada igreja que já existe, que o líder dessa igreja é o falso profeta. Só que a Bíblia, ela não fala isso, né? Ela não esclarece isso ipsolínea. Então nós não podemos afirmar, não quero aqui cair no erro de que seja a autoridade tal, a igreja tal ou a igreja tal. Não, amados, o certo é que esta besta, a segunda besta, que é o falso profeta, também é um homem. Ele será um líder religioso, ele será uma pessoa religiosa, ele será um sacerdote, um líder, e ele convencerá a humanidade a adorar e acreditar na primeira besta, no anticristo. E este falso profeta, ele será como o líder, o braço direito desta grande religião do anticristo no período da grande tribulação. Este homem já existe, eu não sei, assim como eu não sei que o falso profeta já existe, está no nosso meio, aliás, a besta, o anticristo. Alguns afirmam que ele já existe, já está vivo e está no nosso meio e que só aguarda o dia de se revelar. Eu não sei, a Bíblia não nos ensina a marcar data. Alguns afirmavam que ele nasceu em 1962 e que tem uma nacionalidade um pouco alemã e um pouco judia. Só que a Bíblia não esclarece isso, amados. Nós não podemos correr o risco de afirmar estas coisas, porque nós vamos incorrer no mesmo erro que as pessoas que marcaram o dia do arrebatamento da igreja cometeram. Jesus repreendeu seus discípulos e disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou. Preocupem-se, no entanto, com o reino, aleluia, e ser-me-eis testemunhas, estou parafraseando, tá, amados? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, farão a minha obra. Vocês se preocupem com a minha igreja, com a obra, com a restauração de vidas, aleluia, com o reino de Deus, e deixe que estas coisas o Pai cuida, aleluia. Portanto, o versículo 11, ele está apresentando aí esta pessoa. Ele é o falso profeta, ele será o braço direito da besta, do anticristo, e ele convencerá, inclusive ele convencerá a besta, o anticristo, a fazer uma estátua de si mesmo, e esta estátua ela será colocada no templo do Senhor. Esse templo é o templo de Jerusalém, que vai estar construído na época, e será assim que ele profanará o templo. Primeiro porque ele vai entrar no templo, e o templo não é permitido acesso a pessoas, aos gentios, apenas aos judeus natos, aos judeus puros podem ter acesso ao templo, e ele entrará e se assentará na cadeira de Deus. Há uma cadeira desde a época do antigo templo, desde a época da sinagoga. Há uma cadeira vazia ali, é uma cultura, que é a cadeira do Messias, para quando o Messias se revelar, ele se sentar na sua cadeira, e ele se sentará no lugar de Deus, querendo parecer Deus. É uma referência que ele entrará no templo e se sentará na cadeira de Deus, como se ele fosse de fato o Messias. E uma imagem, o que é uma abominação para Deus, uma imagem de escultura do homem, do próprio homem, da besta, do homem do erro, do homem do pecado, será colocada dentro do templo, e será nesse templo que haverá uma cisão de Israel com o anticristo, e as coisas ficarão difíceis para Israel, mas nós iremos estudar esses detalhes no nosso próximo encontro. O versículo de número 12
Eu vou ler, mas já comentamos uma parte dele. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora sarada, fora curada. Versículo 13: e faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Está vendo, amados? Versículo 14: e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida, a espada, e vivia. Então observe, Paulo ele relata isso em 2 Tessalonicenses capítulo 9, versículo 10 e 11. Você vai ler, marque aí na sua Bíblia, você que está assistindo esta mensagem aí através do YouTube, marque, pausa esse vídeo e leia 2 Tessalonicenses capítulo de número 9, versículo 10 e 11, versículo 2, capítulo 2, versículos 9, 10 e 11, e você vai observar aí os detalhes desses acontecimentos. Vamos ao versículo de número 15: mortos todos quantos não adorassem a imagem da besta. É o que está explicando aqui no versículo 15, e nós já comentamos que vai ser baixado um decreto determinando a morte de todos quantos se recusarem a adorar o governante mundial e a sua imagem. Em outras palavras, muitos que resistirem ao anticristo e permanecerem fiéis a Jesus, selarão a sua vida com as suas próprias vidas. E eu quero comentar rapidamente o versículo 16, um sinal. Aqui vai estar falando do sinal da besta, e o número que representa esse sinal é 666, é o número de homem, é citado ali. Mas por que esse número? Alguns intérpretes da Bíblia afirmam que exatamente porque aquele homem, ele terá a intenção de se fazer Deus, querer ser adorado, portanto, o número de homens 3 vezes, assim como Deus é 3 vezes santo, aqui é enfatizado esse número 666, é a tendência deste homem de querer ser adorado, de querer ser igual a Deus, por isso essa justificação. Tem outras interpretações também para este número, mas nós não vamos dedicar tempo ao esclarecimento, porque não há uma resposta conclusiva para a interpretação e para a justificação desse número. Mas sabemos que este símbolo, este sinal, ele acontecerá na mão ou na testa dos adoradores da besta. E este sinal, com este número, que pode não ser necessariamente o número, mas um significado, ele controlará a humanidade. O anticristo ele terá todo o poder sobre a humanidade, todo o controle social, econômico da sociedade, e ele vai controlar inclusive o pão, o medicamento, o vestuário. As pessoas só terão acesso a comprar, a consumir ou a vender, ou seja, a ter uma vida social e econômica ativa, se elas tiverem o sinal da besta, conforme está escrito aí no versículo número 18. Elas ou aceitarão o sinal da besta, ou serão retalhadas, serão impedidas. E eu me lembro que a oposição aqui no Brasil, as pessoas com ideologia diferente da do governo atual, queriam infringir, colocar uma lei que aquele que não vacinasse não tivesse acesso às coisas, ao consumo e a muitas outras coisas. Inclusive tem algumas leis locais, em algumas cidades ou estados do nosso país, que está inclusive obrigando que só pegue o metrô, que só tenha acesso a alguns serviços se tiver a comprovação da vacina. E eu tive pensando, tudo isso que está acontecendo não é o reino do anticristo e não é o sinal da besta,
é simplesmente uma preparação. É uma preparação ideológica para que todos se enquadrem sem resistência, para que a sociedade seja domada, assim como um rebanho dócil entra dentro do aprisco sem muito esforço do seu pastor, assim também a humanidade está sendo preparada para aceitar todas as imposições e o reinado do anticristo de forma dócil, sem resistência. Então, queridos, nós precisamos estar atentos. Eu não quero aqui expor nenhuma resistência à vacina. Eu também irei me vacinar voluntariamente quando chegar a minha época, e recomendo a todos os brasileiros a se vacinarem. Andou surgindo alguns comentários precipitados por aí, fazendo muitos comentários difamatórios em relação à vacina, mas eu quero dizer a você: tome a vacina, porque a vacina é um meio que Deus providenciou através da tecnologia, da ciência, para proteger você. A vacina não tem a intenção de prejudicar, de matar ninguém, amados. A vacina que estou me referindo, e você sabe qual é, ela é uma indicação clínica. Está ainda com poucos estudos, mas é o que nós temos, é o que foi preparado para nós. Então não fique por aí atemorizado, com medo de tomar a vacina. Tome a vacina. Disseram isso também sobre a vacina da gripe. Você se lembra que a vacina da gripe foi alguma coisa que o governo criou para matar os velhinhos, e aí economizar o dinheiro do INSS, da aposentadoria, e os velhinhos não queriam se vacinar. Eu me lembro, eu era bem mais jovem quando surgiu a vacina, mas vocês sabem, aqui temos pessoas experientes, creio que muitos aqui, a maioria já vacinados da gripe algumas vezes, por vários anos consecutivos, e a vacina da gripe nunca matou ninguém. Então a intenção da vacina é salvar vidas, O que é que eu estou fazendo aqui? Um comentário sobre a obrigatoriedade da vacina e sobre aqueles que, se porventura não quiserem tomar, ser restringido o seu direito de fazer alguma coisa. Eu estou apenas fazendo uma comparação